Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e, como sempre, nós estamos aqui na nossa casa, que é o Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, um lugar que realmente trabalha com inclusão e diversidade. E aqui do meu ladinho eu tenho o Kaique Barbosa, que faz parte da nossa equipe, tá sempre aqui na bancada comigo, e é claro, os meninos que estão aqui atrás das câmeras, Beni Coquito Filho, Luan Matos e o Caio Nóbrega tá aqui também, cuidando para que tudo saia da melhor forma possível para você. E hoje nós temos, como sempre, uma convidada, duas convidadas, na verdade, né, maravilhosas, que eu assumi um compromisso de trazer aqui, tava ansiosa para trazer. E Kaique Barbosa, conta pra gente, né, um pouquinho dessas convidadas, quem são as meninas que vão falar com a gente hoje? Boa noite, Ju, boa noite todo mundo que tá acompanhando nosso programa. Eu tô um pouquinho rouco hoje, tá, mas vai dar tudo certo. A gente vai falar hoje sobre educação, com duas fofas maravilhosas que estão aqui na minha frente, que é a professora Stephanie Barroso, que é neuropsicopedagoga, palavra difícil de falar, né? Clínica institucional inclusiva, especialista em neuroaprendizagem, palestrante, coach educacional, especialista em estimulação cognitiva para idosos. E a Clara de Prado Grilo, estudante do 8º ano do Fundamental 2 do Colégio Rita de Cássia. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Gente, eu tava aqui lendo essas palavras dificílimas, né? Muita coisa. Adorei, amei. A Stephanie, professora Stephanie, vai explicar pra gente melhor um pouquinho dessas palavras já, né? Mas a gente vai começar, e aí a galera de casa deve estar se perguntando já, né? Quem é a Clara, né? Como assim uma estudante, né? Porque nunca veio alguém tão jovem assim. A gente já teve a Isa Cavalcante, que tá com 19 anos, se eu não me engano, agora já fez 20. Era a nossa convidada mais jovem, agora a Clarinha vai ser a mais jovem a vir aqui. E ela veio por um motivo muito especial, né? Eu tive na escola dela esse ano, a convite da professora Stephanie, para conversar com os estudantes. E quando eu cheguei na sala, eu ouvi uma história incrível de organização, de mobilização, e aí a gente achou que era muito bom e importante trazer, porque a gente escuta tanta coisa ruim na vida, né? E ainda mais no nosso país atualmente, que a gente precisa de bons exemplos. Então conta pra gente um pouquinho, né? O que foi que aconteceu lá na escola, como que começou a ideia? A gente teve a ideia de arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos para a Casa da Vó Benedita, que já é um projeto que eu tenho com a minha mãe, inclusive. E a gente sempre pensou no voluntariado, em pensar no próximo. E aí eu quis trazer isso para a escola. E a Prof. Stephanie, ela aceitou a minha ideia quando a gente estava falando de solidariedade. E então a gente encaminhou isso pro Ale e ele aceitou. E a gente tá com esse projeto até agora, inclusive. E eu acho que isso você pode falar um pouquinho. Ela falou tudo, com certeza. Mas a ideia é essa mesma, assim, lá no Colégio Rita de Cássia, é um colégio que já existe há 35 anos, aqui na cidade de Santos, né? Esse ano vai para 36 anos de história, e existe uma disciplina lá, uma matéria, né, que a gente fala que, na verdade, não chega a ser uma matéria em si, ela tem como base uma metodologia, que é a OPE, que é o projeto de vida que foca a parte de empreendedorismo, empregabilidade, visão de futuro, mercado de trabalho. E dentro dessa temática, dessas visões aí que a OPE traz para os adolescentes, uma delas é a visão de mundo, essa formação cidadã, né? Então a gente fala que a ideia da metodologia OPE, do projeto de vida, é formar líderes para o futuro. E para essa formação de liderança, eles precisam trazer bases que são fundamentais na nossa formação cidadã, que são os valores, né? E dentre os valores, a questão da solidariedade gera um foco que o colégio trata de uma maneira muito ampla há muitos anos. Então, o colégio é envolvido na ação do coração, em outras áreas, né? E o corpo docente, se a equipe também, cada um na sua área profissional e pessoal também faz ações sociais. Então isso é muito legal, porque é uma proposta que a escola já tem, né, dentro da sua base curricular há muitos anos, há mais de 20 anos, né, então a escola tem 35 a 20 anos, isso vem sendo aplicado, e a gente vê essa formação de liderança quando chega um aluno
tá aqui nos bastidores o nosso coordenador que sabe disso, quando chega um aluno lá que se formou há muitos anos no colégio e se tornou um grande líder dentro da sua área de atuação e com uma visão humanista, que é o principal. Então a ideia não é só focar na escolha de carreiras ou na ideia do que ele vai ser enquanto profissional do futuro, mas que profissional ele vai ser, qual é a contribuição que ele vai trazer positiva e social para o mundo, né? E na questão humanista. Então, quando a gente traz uma proposta de uma atividade, a gente chega numa sala de aula e o aluno, né, levanta essa bandeira, como foi a Clara, né, a postura da Clara naquele mesmo momento, a gente falando de situações, pessoas em situações de rua, e começamos a trabalhar a temática dessa questão da empatia, da solidariedade, e ela levantar essa bandeira, porque ela já trazia de casa um viés social, isso é muito importante. Então, a gente só, na verdade, fomentou um desejo que partiu de uma aluna e ela conseguiu, através da postura dela, incendiar a turma toda ali, né? Levar esse mesmo propósito e a turma toda abraçou, eles se organizaram, fizeram os cartazes que iriam ser de divulgação no colégio, foram nas salas comunicar as outras turmas da proposta, então isso é muito legal. Né? Então, quando parte do aluno, assim, a nossa função enquanto professor é mediar mesmo, né? E incentivar esse tipo de postura para que ela possa cada vez mais se tornar uma cultura. Porque a gente não tem a cultura da solidariedade ainda muito forte na sociedade. A gente sabe das demandas que a gente tem, dos gargalos sociais, mas a cultura da solidariedade é uma coisa que tem que ser cultivada no colégio. E partir da aluna, nossa, pra gente é maravilhoso isso. E é muito legal porque, partindo dela, né, como foi, a escola faz o papel de fomentar, incentiva e forma esses cidadãos, né? Perfeito. Que não é só, como você falou, carreira, é formar cidadãos conscientes, com essa visão de mundo, com essa empatia. Isso é muito bacana. Com certeza. A gente conversa muito sobre esse tema aqui no programa, sobre educação, e a gente mesmo já lá narrou, infelizmente, né, Kaique, algumas situações de que a gente ou alguém que a gente conheceu tentou colocar uma ideia, uma sugestão, uma iniciativa e não teve esse acolhimento, né? Isso Exatamente. é super importante. Por isso que a professora estava falando, eu estava aqui, eu queria tanto ter vivido isso, porque na minha realidade, na minha escola, não era assim. Então, assim, é muito bacana de ouvir e ver isso acontecendo. Eu acho que é isso que é escola, né, Ju? Que a gente já falou, escola é um lugar de acolher, de proteger, de ensinar, de educar também, né? Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta pra Clara, que eu já chamei de Clarinha várias vezes, né? Já tô me sentindo íntima. Você falou que na sua casa a sua mãe faz muito esse tipo de ação, né? E a professora também comentou da escola incentivar e dos professores também se envolverem, né? Então, o exemplo faz toda a diferença, né? Você vê em casa sempre esse tipo de conversa, de como é que é? A gente sempre discute sobre isso, inclusive eu geralmente tento entrar nesses assuntos com a minha mãe e quanto mais a gente participa, mais a gente vê que a nossa realidade não é igual à do outro. E quanto mais a gente foca no problema do outro, mais a gente vê quanto o nosso pode ser pequenininho comparado. Com certeza. E você se sente sempre segura e à vontade para perguntar, para questionar, para ter ideias. Ela sempre me deu a maior liberdade do mundo para falar sobre qualquer assunto. Então, se eu chegar nela e falar, ela vai dar a opinião dela, ela vai acolher a minha ideia e vai validar todo o sentimento. Legal. E na escola você sentiu a mesma coisa, né? Teve a mesma sensação na disciplina, né? Sim. Legal. Veio a ideia na tua cabeça e você sabe por que alimento? Por que especificamente isso? Na época que a gente estava fazendo a campanha A Casa da Vó Benedita, eu sigo eles, então eles falaram que eles estavam com pouco alimento e para gerar lazer para as crianças que também têm não a maior estocação de brinquedos, então para gerar um entretenimento para eles, para gerar a rotina deles, não sair dos eixos, é o que a gente tentou mostrar. E como foi na escola, né? Você falou que foi na sala de aula, durante a matéria que você falou da ideia, e como é que foi? Eu cheguei na mesa dos professores e eu falei, Prof. Stephanie, eu tenho uma ideia da Casa da Vó Benedita, não sei se a senhora conhece, eu sou voluntária de lá. E aí ela super acolheu, ela super entendeu, e ela também já sabe a história de lá, ela já foi lá, então ela sabia do que eu tava falando. Foi natural.
E depois que você falou, né, teve o acolhimento, qual que foi o próximo passo, assim? Foi pensar em organizar a ideia? Foi chamar os colegas para se articular? Como que funciona esse passo a passo? Até para se alguém estiver acompanhando a gente, né, também for jovem, aprender contigo. Ela foi no meio da sala e falou com os alunos da minha ideia. E eles super entenderam, e aí a gente fez uma votação para os cartazes, e aí que legal. os cartazes foram impressos. Eu e mais 4 alunos fomos em todas as salas espalhar a notícia. E vocês se organizaram para ir nas outras salas e vocês mesmos fizeram a mobilização, isso? Sim. Show. E como é que foi o resultado de tudo isso, né? Qual foi o resultado que vocês conseguiram até o momento? Ainda estamos nesse processo, né? Porque a gente começou em junho, aí tivemos as férias, né? Então tivemos aí um mês, e agora no retorno, até por uma sugestão mesmo do nosso coordenador da lei, ele falou, não, vamos segurar mais um mês para a gente conseguir arrecadar uma quantidade maior, assim, bem significativa, para poder estar contribuindo. Então os alunos ainda estão levando brinquedos, ainda está rolando. Estão levando brinquedos, alimentos, materiais de higiene, também a gente colocou quem quisesse levar, né? Mas o foco maior é alimentos, né, e brinquedos. Então eles ainda estão nesse processo de ir nas salas, comunicar, e os alunos estão trazendo. A nossa meta é até o final agora de agosto a gente conseguir né, uma quantidade ainda mais expressiva para poder levar lá na casa da avó Benedita. Que legal, e tem sido positivo o retorno. Maravilhoso, assim, o mais legal é até que a gente comentou na nossa aula, eu estava comentando com a Clara, os pequenininhos, vamos dizer, de Fundamental 1, né, primeiro, segundo, até o 5º ano, é uma turminha que gosta de se engajar também, né, a gente vê o quanto que é legal, quanto mais jovem a gente falar da visão de protagonismo, né, da criança, do jovem nessa questão social, o quanto que eles gostam. Então, eles já ficaram pensando no brinquedinho que eles iam levar de casa. Eu tenho um tal brinquedo lá que eu não brinco mais. Então, essa postura é simples. A gente acha que é uma doação de brinquedo, é uma coisa, né, efêmera, né, ou que não tenha muito significado, mas para eles é algo grandioso e para as crianças que vão estar recebendo também. Porque a Clara trouxe um dado na sala de aula que eu achei muito interessante, né? Porque ela não veio só com a ideia, ela tinha todas as informações da situação, como a casa da Vó Benedita estava. Então, ela sabia que eles estavam de alimentos, que a maior quantidade de internos lá dentro agora já estão entrando na fase da adolescência. Então a gente até propôs para alguns coleguinhas dela, da classe, né, que tivessem livros para doar, porque o adolescente não vai querer mais o brinquedo, né? Para ele ali o alimento é importante, mas o que a gente pode oferecer de diferente? Ela deu a sugestão, de repente, tia, vamos pensar em também pegar livros, quem tenha livros para doação para esses adolescentes, porque são aqueles que ficam lá, né? Que não são adotados e que acabam entrando na idade já da adolescência e precisam desse olhar também. Né? Então, achei isso muito interessante, porque ela tinha o desejo de fazer o movimento, mas ela também tinha todas as informações, até por ela ser uma adolescente que já fazia um trabalho social lá dentro. Então, ela conhecia a realidade, ela sabia o nome, né, de todo mundo que trabalhava ali dentro, ela conhecia tudo. Então, isso foi maravilhoso, porque trouxe para os outros colegas também a importância deles se envolverem nesse tipo de causa. Né? Quando vê uma colega tão envolvida assim, ela sabia os detalhes, eles começaram a criar curiosidade. Então, muitos entraram depois no site para conhecer, porque não conheciam a casa da avó Benedita, porque muitas vezes não tem essa realidade no esteio familiar como a Clara já tinha, né, de conhecer, de vivenciar essa questão da prática do social, né? Ô Clara, e você disse que já é voluntária na Casa Vó Benedita. Desde quando já você, quer dizer, nasceu já envolvida com isso? Eu sou voluntária da Casa Vó Benedita desde os meus 6 anos de idade. E eu sempre estive lá fazendo arrecadação para Páscoa, para Natal. E, inclusive, já teve um Natal que passaram na casa, que geralmente eles têm o programa de os adolescentes que estão para ser adotados passarem o Natal na casa de uns voluntários, para eles terem um acolhimento familiar também, para receber presente, para ter a ceia, e sempre muito importante para eles ter a afirmação de, como eu posso falar, de zelo. Sim, e de esperança também, né? Uhum. E como que foi esse Natal? Foi muito legal. Como eu era pequena, eu não lembro muito, mas eu lembro de fazer atividades familiares com eles e proporcionar coisas que eles não tiveram, que já virou constante pra gente, então a gente não valoriza tanto como pra eles foi valorizado. Porque a gente já tem, né? A gente já vive aquilo ali, pra eles é diferente. E esse projeto que ainda tá rolando, o que você já aprendeu? Eu aprendi que quanto mais você propaga isso, mais as pessoas valorizam. E quanto mais elas valorizam, mais elas olham pro outro.
quando mais elas olham pro outro, mais elas veem que, como eu disse antes, o problema delas pode não ser o maior do mundo. E quando elas mudam a rotina de uma pessoa, quando elas mudam o universo de uma pessoa, mudou a visão dela de vida inteira. Que impacto, hein? A professora tá quase chorando aqui, Gente, né? eu queria falar muito bem. A mãe tá... Eu nem sei A mãe se eu vou perguntar, gente. A mãe tá aqui no bastidor toda orgulhosa, o coordenador, tá todo mundo aqui babando. Não sei mais as perguntas, pode fazer. Eu acho que a Juliana, na verdade, tá tendo aqui um insight, assim, um déjà vu também, né? Porque a Ju é totalmente voltada para a causa social e começou assim novinha, que nem você. Eu acho que foi um encontro, na verdade, isso aqui, né? A gente já sabe que nada é por acaso. A Ju ir lá fazer a palestra justamente na sala do 8º ano, aí encontrou, claro, tem uma ligação aí, forte aí. Com certeza, a Ju é envolvidíssima, que nem eu falei, com causas sociais, e eu acho que ela tá vendo a Ju aí do passado. Do né? passado, também acho. Eu acho muito legal porque, assim, o ambiente propiciou esse acolhimento, né? Se sentir fortalecido, porque quando a gente é jovem, a gente sente inseguranças, né? A gente sente que a gente também não é capaz, de certa forma, e o mundo acaba dizendo isso pra gente, né? E a mulher, principalmente também, né? A gente ainda vive um mundo muito desigual. Então, ver esse engajamento, ver esse crescimento, essa mobilização vindo de você é muito, muito importante. É muito acalentador, né? Porque a gente vive, ainda mais depois do contexto da pandemia, num processo de tremenda desigualdade social. E, para além de tudo isso que a gente está falando aqui, da vulnerabilidade social, pensando no dia a dia, né? Vamos falar um pouco do nosso dia a dia, porque eu toquei nesse assunto naquele dia, né, nas salas. Às vezes a gente olha pro colega do lado e não esquece que ele é um ser humano, né? Então, eu acabei tentando falar um pouco disso, porque às vezes a gente, ainda mais no ambiente escolar, acaba tendo muito julgamento, situações de bullying, né? A gente tem dados alarmantes esse ano do aumento dos índices de suicídio, de depressão na adolescência, né? Então, pensar que no dia a dia da gente, às vezes a gente não olha para o outro como ser humano que está pertinho, quem dirá para aquele que a maioria das pessoas não consegue enxergar, né? Aquele que está ali aparentemente excluído. Não gosto muito desse termo porque é a nossa sociedade que gera essa desigualdade toda, né? Então, é fruto do nosso modo de vida, infelizmente. Mas isso mostra um salto aí de empatia muito importante, né? E eu tô lembrando das perguntas agora que eu tô conseguindo me restabelecer, mas era uma coisa que eu queria te perguntar. Você acha que entre os seus colegas, né, quando você falou da experiência, trouxe as informações, começou essa reflexão, você acha que ali no dia a dia de vocês teve alguma mudança também? Que a galera começou a, além de ver que o problema dele é pequenininho, de tentar olhar para o problema do amigo também e tentar se ajudar mais? Teve o caso de uma colega minha, que agora saiu da escola, mas ela depois veio me procurar, veio perguntar sobre a Casa da Benedita. E eu não tenho mais contato com ela, mas ela passou, acho que uma semana comentando sobre isso comigo. Ela até falou com a professora Stephanie. Foi por causa dela que ela veio me perguntar sobre isso. E uma pequena parte realmente começou a procurar mais sobre isso. Eu acho que a fazer mais voluntariado, a falar com a família sobre isso, para fazer doações, nem que seja um estoque do seu armário que você não usa mais. Aquele pouco de roupa vai fazer diferença pro outro que tá sem nenhuma. A gente tá numa frente fria gigantesca nos últimos tempos. E reforçar que se você tiver roupa, agasalho, né, para doar, tem sempre locais para direcionar. Aqui em Santos tem o Centro Pop, que é o centro de referência para a população em situação de rua, tem abrigos, então já é um bom incentivo também. Quem sabe a gente já não vê uma próxima campanha, né, depois da arrecadação de alimentos. Mas olha, o Rita também faz a campanha de arrecadação, né, Ale? A Ale tá aqui, ó, arrecadação também de agasalhos. A gente também é envolvida, assim, o legal, acho que a gente tem que buscar também locais que tenham missões, né? Eu acho que independente da área que você escolher, toda profissão, toda área tem uma missão. E acho que a função da escola, principalmente no contexto social que a gente está vivendo, tem um viés de uma importância assim, gigantesca, né? O Kaique comentou da reverência, né, aos professores. No Japão, a gente sabe que a educação, tem algumas partes do mundo, a educação é vista com essa mesma visão,
que o Kaique tem. Mas, infelizmente, ainda no nosso país existe essa questão, né, da educação não ter, assim, o seu real valor, né, ou ser vista com o seu real valor. Mas, assim, a escola, o Colégio Rita de Cássia em si já faz esse trabalho dessa questão da ação social. Então, assim, é meio que já é uma cultura do colégio mesmo, assim, de muitos anos. Então, a Ju falou da doação de roupa, é a ação do coração, tudo que é evento voltado para a questão social. Tem funcionários lá que fazem parte da Alçapem, né? Eu sou doutor da alegria, sempre tem alguém voltado para a área social. Nós temos um professor que faz parte da SP Invisível, que trabalha com moradores de rua, né? Faz a doação de sopa. Então, assim, todo mundo, desde o corpo docente até o pessoal que já faz parte da parte administrativa e os alunos, a galera é muito envolvida com a questão social. Isso é muito legal, porque quando é uma cultura que não é uma coisa forçada, né? A cultura não é algo forçado, a cultura é algo que está intrínseco, já faz parte, nem né? Pra dizer que faz, né? Assim, ó. Exatamente, tá a bandeira só, né? Nós temos um trabalho, não, é algo que é natural. E a gente percebe que é natural quando você vê as pessoas que trabalham no ambiente, os alunos, trazendo isso para a própria vida, como uma missão de vida, né? A gente fala do projeto de vida, que é a metodologia OPE, não é só uma questão de você saber o que é empreendedorismo, o que é mercado de trabalho, é uma missão de você entender qual é o teu Ikigai, qual é o teu propósito de vida, né? Então, o projeto de vida principal do projeto de vida, da metodologia, é isso, é o jovem entender qual é a minha missão no mundo. Se ele entende qual é a missão que ele tem no mundo, ele vai conseguir ter assim, a autonomia e a força e a decisão de escolher uma boa carreira, saber o que ele quer para o futuro, porque ele conhece a si mesmo, né? O Ikigai traz isso. Então, assim, acho que é importante a gente trazer esse olhar também de que quando a escola consegue implementar uma cultura e ela se torna algo que os alunos percebem que é algo natural, eles conseguem compreender o valor daquilo para a própria vida. E não fica uma coisa forçada, que é o que você falou. Não, eu tenho que fazer isso, levar o alimento que a escola está pedindo para levar. Não, ele já entendeu que é importante ele fazer aquilo, porque já se tornou um valor, um propósito para a vida dele. Ele entendeu que ele tem uma missão também a esse respeito. Que acho que é importante, porque a Clara tem esse olhar que ela traz da família, né? Mas é legal quando ela percebe que existe uma interconexão, a escola e a família são parceiras também nisso, olha que legal, né? Então a gente trabalha junto também nesse outro viés social, isso é importante. Não fica uma coisa como se fosse um trabalho da escola, né? E uma ação da minha família. Não, é uma coisa só. Conectado, existe uma conexão também nesse sentido. Muito legal. E uma coisa que acho que é legal te perguntar também, quando eu perguntei pra Clara da questão da família e tudo mais, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive recentemente com uma amiga que tem um filhinho pequeno e tá querendo estimular a leitura pra ele, né? E aí eu falei, olha, eu sei que a gente vive numa correria tremenda, mas a melhor forma que eu, leiga nisso, acredito que seja pra estimular, seja você lendo. Então, se ele vê você lendo, você parando em algum horário ali da semana, com o livro na mão e tudo mais, ele vai ver o exemplo. Com certeza. Então, a gente sabe que no caso da Clara tem, né, esse exemplo, já além da escola, em casa já anteriormente, mas das outras famílias, dos estudantes, né? Teve algum diálogo para eles entenderem o que era o projeto, como que foi? E você percebe que existe essa compreensão ou há algum estranhamento ainda? Não, acho que a gente tem um grupo de pais bem, assim, parceiros nesse sentido, assim, a gente propõe uma atividade, a gente traz um olhar, eles abraçam. Quando é algo voltado para o social, já existe, por ser uma cultura, acho que também do colégio, e muitos estarem ali há muitos anos também, eles já meio que, então vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer, vamos, né, fazer parte. A escola promove muito projetos, né? A gente chama que são projetos com subtemas ou temas específicos para trazer a família para dentro do contexto escolar, né? Então esses projetos fazem também com que a família entenda qual é a cultura do colégio, porque ele vai lá, vai ver o trabalho do filho, mas ele percebe que a escola tem uma coisa simples, lixeiras que trabalham com a questão da reciclagem, é uma escola que tem um olhar diferenciado para a sustentabilidade, tem lá um receptor, um captador de água de chuva para fazer água de reuso. São coisas que a gente acha que é só uma questão estrutural, mas o pai olha, vê aquele olhar diferenciado do colégio e fala, essa escola tem uma visão diferente com relação ao social também. E aí chega lá, tem uma caixinha pedindo no alimento, então isso acaba se tornando meio que uma cultura. A gente não precisa necessariamente ter essa conversa direta, porque eles já entendem que isso faz parte do viés. E a própria metodologia que é trabalhada,
que essa matéria, né, que é essa metodologia que é o projeto de vida, traz uma coisa chamada projeto de vida em família. Então tem muitas coisas que às vezes eles vão levar de atividade para casa, onde eles vão ter que envolver o pai, vão ter que perguntar para a mãe, vão ter que perguntar para o pai, e isso acaba trazendo eles para dentro dessa conversa, para dentro da escola. Então a gente tem um grupo lá de pais muito parceiros nesse sentido, assim, sabe, que a gente propõe, eles abraçam, eles participam, eles levam, eles estão sempre junto, né? E quando surge algum tipo de estranhamento ou falta de conhecimento, a escola é muito aberta para receber, né? O coordenador, os diretores, os mantenedores são muito abertos para estar dialogando e estar tirando talvez alguma possível dúvida ou até mesmo esclarecendo, trazendo esse olhar, né? De que às vezes a pessoa não consegue participar porque não entende, né? Não sabe, nunca fez aquilo na família. Então tem esse diálogo de orientação, sim. Tudo que é campanha que a gente propõe, os pais estão sempre muito parceiros, assim, do colégio. É aquilo que você falou, né? Muitos ali já estão há alguns anos, e aí de repente um filho se forma, mas tem o outro que está entrando, então isso continua e vai para dentro da casa, continuando o que a escola começou, né? Exatamente. Dentro da família. Isso é muito bacana. E essa participação é fundamental, né? Eu sei que a minha mãe, ela ficava em cima ali, ela participava de tudo na escola, acompanhava, queria saber, e isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Pra gente que... Tá, gente, eu tô falando aqui, ó, ele está aqui, tá, gente? Quem tá assistindo, ele está aqui, o nosso coordenador aqui, o Alexandre. Dá um oi, Ale, dá um oi, oi. Ele tá aqui, gente, tá? Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui. E assim, é importante mesmo. Eu falo que ele está aqui porque o Alexandre é um coordenador muito parceiro. Vocês estão vendo, ele está hoje aqui. Ele não estava assim, mas ele está aqui. Ele está sempre muito presente da atuação dos professores dentro do colégio. Assim, isso, não estou falando porque ele está aqui ou porque ele é meu coordenador. Enquanto pessoa, ele é muito parceiro nesse sentido. E toda vez que a gente traz uma proposta diferente, algo inovador, a gente tem aquela premissa de falar assim, o não você já tem. Com o Alexandre não, é sempre sim. Não, vamos lá, eu apoio. E aí quando vem um aluno e sente essa força da coordenação, quem foi na nossa época tinha muito isso, o Grêmio Estudantil, né? Isso se perdeu muito nas escolas, o Grêmio Estudantil. A gente tenta trazer isso um pouco lá para o colégio, quando a gente promove atividades dessa e pega um aluno para liderar, é para trazer um pouco desse espírito do que era o Grêmio Estudantil, né? Eram jovens engajados, com projetos, com ideias, e que sempre tinha lá um coordenador ou diretor que apoiava, né? Então a gente tem esse suporte também, né? Então a gente tem um coordenador que apoia o projeto dos alunos, que orienta também, porque às vezes vem com umas ideias mirabolantes, a gente dá o direcionamento, que é jovem, né? Tá cheio de ideias, cheio de vontade. Então isso é importante. Quando existe esse apoio, as coisas ficam mais fáceis de acontecer, né? Então, se a Clara se sentiu também à vontade para falar, é porque houve uma abertura nesse sentido. Ela sabia que ela tinha uma coordenação, um corpo docente que iria apoiar ela nessa ideia. Aí ficou tudo mais fácil, né? Os colegas aceitarem e a ideia começar ali a crescer dentro do colégio. Com certeza, e a gente sabe a importância que tem realmente o Grêmio Estudantil, né? Eu fui presidente de Grêmio Estudantil a primeira vez com 7 anos de idade. Eu fundei o Grêmio na escola, estava na primeira série. Foi uma experiência muito boa. Aí, uns anos depois, eu em uma outra escola não tinha Grêmio Estudantil, e aí a direção não queria colocar, porque Grêmio dá trabalho, né? A participação, a democracia, né? E tem muitas escolas que não querem entrar nessa seara, né? De protagonismo, né? De fato, dos estudantes. E eu não consegui implementar lá enquanto eu estava estudando. Mas aí vem a participação da família, né? Eu cheguei indignada em casa, falei pra minha mãe, como assim não querem fazer? Eu fiz isso com 7 anos de idade na outra escola, como que eu não vou fazer com 12 anos de idade aqui? Tem que ter Grêmio, porque tem um monte de situação. A gente não tinha computador, não tinha impressora. A gente foi na casa de uma tia minha, pesquisou a lei de grêmios, a lei que legitima o Grêmio Estudantil no Brasil, que dá o direito do estudante a formar as instituições, né, para se reunir, imprimi a lei, aí eu fui lá na sala da diretora, tem uma lei, tal. No ano seguinte eu não estava mais lá, mas teve Grêmio Estudantil. E aí depois eu fui de novo com 14, com 15 anos, presidente de Grêmio, e é muito importante, né, essa participação. É uma pena que não são todas as escolas que conseguem fazer essa mobilização, esse engajamento, né? E acho que é importante também, professora, mandar um recado aí para as escolas, para promover esse engajamento, e de repente para os pais também, porque é um outro desafio, né?
tem desde aquela situação de pais que realmente querem terceirizar para a escola a educação dos filhos, que a gente sabe que não é por aí, né? Até daqueles pais que realmente têm dificuldade de conseguir trabalhar isso, contribuir, tá mais presente, né? Então, se você quiser mandar um recado para... O Léo Freiman, que é o criador da metodologia OPE, ele é um terapeuta, psicólogo. Todo mundo conhece o Léo Freiman, né? Quem vê aí, viu Ana Maria durante muitos anos, ele foi, né, psicólogo lá. Ele é um cara muito visionário. Ele criou a metodologia OPE. Ele era um professor de sala de aula quando ele pensou numa metodologia que trabalhasse a questão das habilidades socioemocionais, ao mesmo tempo falasse dessa preparação para o futuro. Tem uma frase que ele diz, né, eu acho muito legal, quando a gente pega a formação da palavra decidir, né, esse des significa, vem do latim, que é não, e o cindir é separar. Então, é não separar. Quando você se torna uma pessoa decidida, você se torna uma pessoa integradora. Porque você é autossuficiente no sentido de você entender sobre si mesmo. Então, quando a gente vê uma Clara aqui, a Clara é uma pessoa que tem esse perfil, uma menina decidida. Mas por que ela é decidida? Porque ela trouxe dentro dessa decisão o que a gente chama de autoconhecimento. Então, quando a gente fala da escola, atuar em parceria com os pais, com um projeto que seja de uma doação de alimento, um projeto que vá causar um impacto social, seja ele em que nível for, né? Porque a gente não está dizendo se é grande ou pequeno, todo impacto é um impacto, você está contribuindo de alguma forma, você está formando cidadãos mais decididos. A gente vive numa sociedade, hoje, se a gente for, né, parar para analisar o que a gente está vivendo, de pessoas que não têm esse perfil, que não são decididas. A gente vive uma sociedade dividida, polarizada, né? Ou é uma coisa ou é outra, e as pessoas não conseguem integrar. Então, quanto mais pessoas decididas, entendedoras de si mesmo, que buscam essa melhor versão de si mesmo, a gente conseguir construir na sociedade, a gente vai ter uma sociedade mais integradora, né? E essa integridade, não só de integração, mas também de integridade pessoal, porque uma pessoa decidida, ela consegue tomar melhores decisões, cometer menos erros, não no sentido de não errar, mas de repente não magoar tanto o outro, né? Refletir mais sobre as suas atitudes, sobre aquilo que você está fazendo, de que forma aquilo que você faz pode impactar diretamente ou não na vida da outra pessoa. Dialogar, né? Exatamente. Então, quando a gente fala, né, dessa importância das escolas trazerem um projeto onde o jovem se identifica enquanto líder, né? Não é porque ele vai mandar na escola, não, como ele é líder de si mesmo, se ele consegue liderar, gerenciar, regular suas emoções, ele vai se tornar uma pessoa mais bem decidida, se ele sabe liderar, né, a sua vida, gerenciar o seu tempo, gerenciar as suas finanças, porque a gente também fala de educação financeira lá, né? Então, assim, tudo isso é formação cidadã, né? E a gente está vendo isso se perder, entra no que você falou, Ju, as famílias estão com essa dificuldade, né, de fomentar isso dentro de casa, né? A gente escuta muitas vezes dos pais falarem, né, não só dentro do ambiente escolar, mas até na nossa própria família, né? Eu tenho sobrinhos, nossa, eles já vêm com todas as informações, eu não sei nem o que ensinar. Eles precisam ainda assim de direcionamento, porque é justamente isso, eles têm um acúmulo de informações, mas o que fazer com tudo isso, né? Então, tá realmente caindo cada vez mais, né, sobrecaindo para a escola esse papel de orientação, né, para os alunos e também para os pais, né? A gente tem pais muito jovens, né? Eu vejo na minha família minhas irmãs, mais ou menos a mesma faixa etária, muitas vezes não sabem como lidar com determinadas situações. Então, assim, quanto mais próximo da escola, mais parceiro os pais estiverem, né, da escola nessa formação cidadã, vai ser muito, 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 assim, significativo e impactante ao resultado disso para o futuro, né? A escola onde a família caminha junto, a gente consegue ter resultados na vida do adolescente de uma maneira mais assertiva, mais rápida, né? A gente começa a observar uma mudança no comportamento porque existe uma parceria, né? Então, assim, eu sou uma entusiasta, eu levanto a bandeira mesmo de que a escola e a família tem que caminhar juntos, mas caminhar juntos no sentido de decisão, de integração mesmo, né, de um buscar, de certa forma, auxiliar no desenvolvimento, porque a maior beneficiário que se fala? É isso mesmo, né? Ah, meu professor de letras tá ali, ó. É o aluno, né? Ele vai ser a pessoa que mais vai ser, assim, contribuir socialmente com aquilo que ele aprendeu dentro do contexto escolar. É ele que vai fomentar. Né? Então, assim, quanto mais juntos eles estiverem, melhor o resultado disso para a sociedade.
né? A gente está vendo, a Ju falou dos jovens que estão se suicidando, né? A gente também, pós-pandemia, tivemos vários casos da questão emocional dos nossos adolescentes, né? E essa importância, aí a gente entra mais uma vez, da família estar integrada com a escola, até para prevenir esse tipo de situação, né? Então não é só na formação cidadã, mas também na formação emocional. E quem mais ganha com tudo isso é a sociedade, no geral, não só o estudante, né? Porque se eu quero que a minha vida seja melhor, eu preciso que a do outro seja também. Com que certeza. O jovem esteja mais preparado, que as famílias também, né? Então tudo isso está integrado. Quero perguntar para Clara qual mensagem que ela gostaria de deixar para a galera da idade dela que está assistindo, que de repente está até numa outra escola, né? E está pensando, poxa, tenho uma ideia, pensei em tal coisa, mas não sei se daria certo. Eu tenho que primeiro me formar numa faculdade para ir atrás, né? Eu estou muito jovem. O que você gostaria de dizer para eles? O jovem é muito criativo hoje em dia e pela insegurança de não ter uma pessoa do lado dele para falar sim, eu apoio a sua ideia, ele guarda para ele mesmo. Então, quanto mais você falar, mais você tem a esperança de outra pessoa validar o seu sentimento e entender a situação, te dar uma ideia, te apoiar, te dar uma base e tornar o seu projeto uma realidade. Então, quanto mais você pensar, quanto mais você falar, quanto mais você ouvir também, é melhor. E quanto mais você olhar para o outro e refletir para si mesmo, você se torna evoluído. Incrível, perfeito, né? Uau! Perfeito. Por falar e ouvir. E eu acho que é legal porque é uma inversão de lógica, né? Porque às vezes a gente fica esperando ter alguém que eu confio, que me faz sentir segura para eu poder falar, né? E a Clara fala pra gente o contrário, né? Fale das suas ideias, fale do que você acredita, porque quanto mais você falar, realmente, mais tem chance de alguém se identificar com você e te dar a mão. Perfeito, muito legal. Kaique Barbosa, pra gente conhecer um pouquinho mais da professora Stephanie, que tá aqui com a gente hoje, e na sequência já partir pro nosso Não Vire as Costas. Bora. Deixa eu me preparar aqui, porque olha esse currículo aqui. Lendo aqui, eu tava aqui ensaiando as palavras. Soletrando, Kaique. Vamos lá. Kaique é demais. Bom, ó. Graduada em Pedagogia pela Unimes, especialista em Coordenação Pedagógica, especialista pós-graduada em Neuropsicopedagoga Clínica. Isso. Trava-línguas. Institucional e inclusiva pela FAPES. Isso. Mestranda em Neurocognição. Cognição, tá vendo, gente? Tô fazendo ainda, tô no processo. Tô começando o mestrado em neurocognição. Colocou esse tudo pra eu ler aqui, logo eu. Bom, orientadora profissional, palestrante, coach educacional, formada em diversidade, história, cultura afro-brasileira e indígena, pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Santos. Isso. Tem mais. Membro do movimento Mapa Educação e líder em uma ONG filiada à ONU, a Brasil Sogakai Internacional. Falei certo? Certinho. Que tem como objetivo levar a paz, cultura e educação e está presente em 192 países e territórios. E também criadora do projeto Pedagogas Divas. Maravilhoso Amei, nome, né? amei esse nome. Ou seja, eu precisaria de uns 10 programas pra gente falar de todos os assuntos, né? E eu precisaria de muita dicção aqui para ler essas palavras todas. Professora Stephanie, eu tô babando aqui porque, como eu falei, eu tenho muita reverência, muito respeito por essa profissão, que é o professor, que é o pedagogo. E aí, eu lendo tudo isso aqui, ouvindo você falar, eu fico num papel de admiração muito grande. Ju sabe disso. Como eu realmente tenho muito respeito. Porque para mim é a profissão fundamental. E né, todo mundo fala, né? A profissão que forma todas as outras. Porque até para você, Stephanie, se formar em tudo isso, teve um professor que te formou. Com certeza, com certeza. Eu falo que assim, ó, de tudo isso aí, para mim, a minha maior formação é o meu esteio familiar. Eu falei isso pra Ju quando a gente se encontrou da primeira vez. Para mim, isso tudo é resultado
de um cara chamado José Ossúrio da Silva e de uma mulher chamada Suzidale Barroso da Silva. Meu pai, como todo mundo sabe da história, foi ex-morador de rua. Então, toda vez que eu recebo um diploma ou quando eu me formo, eu sempre falo que é como se eu estivesse validando toda a luta mesmo e a garra que ele construiu durante a vida dele, né? Então, eu sempre falo, antes de eu falar que eu sou qualquer outra coisa, eu bato no peito e falo com o maior orgulho. Eu sou filha de um ex-morador de rua que se tornou diretor do maior porto da América Latina, né? Então, saí de uma condição que a Ju sabe porque ela trabalha com essa população, né, de extrema dificuldade, de comer restos de comida de restaurante. Ele morou na Praça Mauá dos 23 aos 27 anos, porque ele veio de Aracaju para Santos com o objetivo de arrumar trabalho e não tinha família aqui, então ele morou na rua mesmo, viveu situações de extrema dificuldade, mas ele tinha um propósito de vida, né? Eu acho que é isso que também me move a querer sempre buscar aprender mais, ouvir as pessoas. A gente sempre tem algo a aprender, a gente nunca sabe tudo, né? Então não importa quantas formações você tem, você está sempre aprendendo, né? E ele me ensina muito isso, porque dessas condições ele foi buscando, né, sair dessa situação de rua, chegar às oportunidades, ele soube abraçar todas elas, né, para sair dessa condição e chegar no maior sonho que ele tinha, que era trabalhar no Porto de Santos, e dentro desse porto ele construiu a história dele até chegar a ser diretor, né, sindical do Porto de Santos. E depois de tudo isso que ele viveu, ele passou várias situações de saúde, de vida, né, mesmo assim, 3 cânceres, enfim, é um Highlander, eu falo, né, ele é danado. E depois, aos 65 anos, ele faz uma faculdade de Psicologia e Ciências Políticas. Meu pai se formou depois dos 60 anos. Então eu falo, gente, se o cara passou por tudo isso, né, ainda tem o mesmo espírito jovem que ele sempre me mostra, né? Então eu sempre tento não me deixar esmurecer no aprendizado, né? Então eu falo, se existe um grande mestre assim na minha vida que eu tenho, são os meus pais, né? O meu pai, a minha mãe também, que foi uma menina negra que vendeu maçã do amor na rua, foi abusada sexualmente por um tio, passou muitas dificuldades também financeiras e venceu, né? Então eu vejo essas duas histórias, eu falo, que é aquilo que a Clara falou, né? A minha dificuldade é isso aqui, né? Eu tenho que buscar sempre mais, né? Eu começo a entender a vida, enxergar a vida com outro olhar. Então, acho que também o que me trouxe para querer ser educadora, né? Ter essa paixão, porque eu sou apaixonada pela educação mesmo, assim, é uma coisa que eu amo, né? Vivenciar o cheirinho do caderno, sabe aquela coisa de sala de aula? Eu amo a educação. É por ter esse exemplo em casa, né? De que a gente tem que estar sempre pronto para aprender com a vida, né? Com a vida, com as situações, com as pessoas, com as oportunidades de estudo. Então, tudo é um grande aprendizado. Para mim, a vida é uma grande sala de aula, é uma grande escola. Então, hoje eu estou aqui aprendendo com todos vocês e a gente vai estar sempre aprendendo, né? Mas acho que se eu pudesse pontuar de tudo isso que você falou aí, Kaique, que era difícil de pronunciar, acho que ficou faltando colocar isso aí. Acho que o meu maior orgulho é esse, é ser filha dessas duas pessoas, assim, que para mim são tudo. E dá pra ver você falando a gratidão no teu rosto. Eu tava aqui me segurando pra não chorar, porque eu sou um chorão. E no teu sorriso, na tua maneira de falar, realmente como isso te formou. E que realmente eu acho que a tua maior formação é a história dos teus pais que te transformou. E eu vou parar por aqui, porque eu choro, volta pra Júlia. Hoje a gente tá tendo que se revezar porque tá osso, né? E ela acabou fazendo o nosso desconstrução de rótulo, né? A gente sempre pergunta, depois de falar do currículo, né? Como que o convidado gostaria que as pessoas enxergassem ele, apesar de todos os títulos, por a gente viver numa sociedade de estereótipos, né? E é isso, a gente tá falando tanto da importância que o nosso contexto familiar traz, né? A gente carrega isso pra nossa vida. E você fez essa descrição naturalmente. Eu gosto muito de falar disso, assim. Eu sempre falo, até nas minhas aulas de OPE, que é a primeira coisa que eu conto pra vocês, né, Clara? É a história de vida, porque eu falo assim, por que eu conto? Porque quando a gente é jovem, a gente tem muitas chances, muitas escolhas, muitas oportunidades, né? Caminhos ali a escolher. Né? E quando meu pai morou na rua, ele era um jovem, ele teve todos os caminhos dos piores, né, dos mais tenebrosos, e não tinha outras escolhas, não teve escolhas quase positivas. Ele teve a sorte de um homem olhar ele e ver, nossa, você tá sempre aqui na Praça Mauá, limpando o vitrô de lojas, eu não vejo você roubar, você só engraxa sapato. De onde você é? Alguém que parou para olhar.
que é o que a Ju faz com o trabalho dela, né? Então, assim, alguém parou e enxergou o meu pai. Se aquele homem não tivesse enxergado o meu pai, será que eu estaria aqui hoje? Né? Então, essa questão do social, que a gente traz também nas aulas, que é o que me move enquanto profissional, tem um pouco desse olhar também de alguém um dia ter enxergado ele, né? Então, ele conseguiu transformar a vida dele a partir de uma pessoa que parou, deu uma roupa, mostrou onde era o albergue, falou, toma banho, tal dia vai lá, tem um emprego para você, tenta... Alguém trouxe um caminho, que é aquela luz no fim do túnel mesmo, né? Da esperança. Então, aí a gente entende a importância do trabalho social, né? Aquele senhor, ele não trabalhava como um agente social, ele era um simples cidadão, mas que tinha esse olhar. Não viu meu pai como um invisível ali na rua. Teve esse olhar diferenciado. Né? Então, por isso que eu faço sempre a questão de falar disso, que é para a gente entender que não adianta a gente ter 500 mil faculdades, sei quantos mil pós-graduações e mestrados, se a gente não tiver o olhar humanista para o outro. Que profissional você vai ser? Mais um, né? Mas não aquele que tem realmente o diferencial. Perfeito, né? E eu vou aproveitar para dar um recadinho para a galera de casa. Você que tem menos de 30 anos e acha que tá velho para fazer faculdade, né, que já passou o tempo, que não dá para correr atrás, olha isso, gente. O seu pai, além de tudo que ele passou, com mais de 60 anos, indo fazer psicologia e ciência política. E numa federal, tá, gente? Numa federal. Numa federal. Aí, galera, pra quem tá com preguiça de estudar pro Enem. Detalhe, numa federal. Gente. Danada, assim. E quando a gente foi na formatura dele, né, porque durante o último período já, que ele já tá próximo de se formar, ele descobriu o primeiro câncer. Então, quando ele foi receber o diploma, ele tinha acabado de sair do período de quimioterapia. Ele estava bem magrinho, foi a família inteira fazer aquela festa, né? Mas naquela hora que ele subiu, eu falei, ali eu entendi tudo. Eu falei, caramba, né? Uma pessoa estava à beira da morte mesmo, né? Perspectiva zero ali dele se recuperar, porque o câncer foi bem, esse primeiro foi bem agressivo. E a quimioterapia é um tratamento que é realmente agressivo, né? E ele, durante esse período todo do tratamento do câncer, ele estava estudando, porque ele queria se formar na faculdade, né? E ele conseguiu realizar esse objetivo. Então, ver ele ali reacende uma chama, um desejo de você sempre continuar, né? Sempre continuar. E ele continua estudando, gente, ele é super ativo, tá? Faz tudo, faz yoga com a minha mãe, sobe e desce o morro não sei quantas vezes de manhã lá caminhando, porque essa vitalidade, né? A gente fala que a mente jovem é muito importante. A gente tem que trazer ele pra ser entrevistável, né? Ah, ele vai adorar, a gente adora uma câmera, ele é todo. Mas é assim, eu falo, ele é uma grande lição de vida mesmo, assim, pra mim. Sempre que às vezes eu me pego querendo, às vezes eu lembro disso, eu olho, eu converso com eles, reacende aquele, não, eu preciso ainda continuar, tenho muito a fazer, eu preciso aprender cada vez mais. Esse exemplo, acho que a família, que a gente começou falando lá, né, no primeiro bloco com a Clara, né, a importância da família, né, desse contexto familiar. Você falou da Soka Gakkai, né, essa é uma organização não filiada à ONU, e desde muito jovem eles trazem essa visão do protagonismo juvenil. Então, muito do que eu aprendi sobre o que é ser solidário, a importância do jovem ser protagonista foi dentro dessa organização também, né, que os meus pais fizeram questão que todos os filhos também fizessem parte. Então, isso foi muito importante também na minha vida, nesse sentido. Perfeito. E eu quero muito te perguntar, porque a gente está falando mais da questão do cidadão, da participação cidadã, do nosso engajamento enquanto pessoa, enquanto família, né, na sociedade, mas a gente está falando também de educação, né? E você já falou que é apaixonada por isso, que demais. É o seu propósito de vida, né? Tanto quanto Kaique, eu admiro. As minhas professoras querem me matar, porque eu chamo de senhora. Para de me chamar de senhora, que eu me sinto velha, eu não consigo, porque é muito respeito, né? E a gente está falando o tempo todo de forma tangencial de política pública também, né? Quando no intervalo a gente tinha que estar gravando, gente. Eu acho que eu vou começar a deixar uma câmera gravando no intervalo, porque surgem umas conversas tão boas sempre, né? Quando a gente fala da dificuldade das mães, de muitas mães, de conseguir na primeira infância ter o afeto e o cuidado que precisaria ter para elas, né? Além do bebê, para elas enquanto mulheres, a gente está falando de política pública, que está deficitária, né? Quando a gente fala de educação, a gente fala também de escolas públicas, a gente fala de acesso à universidade, né? E a gente está num contexto que é extremamente desafiador para a educação, que vem sendo sucateada na esfera pública de diferentes formas. Com certeza. Né? A gente tem alguns dados aqui que a equipe separou. Segundo o IBGE, a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade no Brasil é de 7%, esse dado de 2017, antes da pandemia, e isso representa 11,5 milhões de indivíduos que ainda não sabem ler e escrever.
Parece pouco quando a gente fala 7%, né? A gente está falando de mais de 11 milhões de pessoas, de jovens que são o futuro e o presente do nosso país. A pesquisa também mostra que dados sobre abandono escolar e salienta que 50 milhões de pessoas entre 14 e 29 anos no país, 20,2% ou 10,1 milhões, não completaram alguma etapa da educação básica. E desse total, 71,7% eram pretos e pardos. A passagem do ensino fundamental para o médio também tem um acentuamento do abandono escolar. A gente sabe por quais os motivos, né? E eles trazem aqui, especialmente pela necessidade de trabalhar, 39,1%, pela falta de interesse em continuar os estudos, porque não teve esse estímulo, né, de forma natural, que fizesse sentido, mais de 29%. E entre as mulheres, ainda se destaca a gravidez na juventude, 23,8%, e afazeres domésticos, mais de 11%. Então, professora, você pode comentar para a gente um pouquinho dessa questão da necessidade de olhar para a educação como a base do país, como uma necessidade de defesa, né, da gente não ter as nossas escolas públicas também tão sucateadas quanto são, da desvalorização que você comentou, né, dos professores, que em outras culturas são tratados de outra forma, e a gente vê aqui de forma tão... A melhor palavra que eu encontro é o sucateamento mesmo, que é uma lástima, né? Perfeito. É isso mesmo, Ju. E ainda eu traria para esse dado um outro olhar, que é um olhar que eu venho tendo, principalmente agora, com os atendimentos neuropsicopedagógicos, da inclusão. Que ainda dentro de todo esse pacote ainda tem os alunos de inclusão. Né? As famílias de alunos neuroatípicos que também não recebem um trabalho de políticas públicas de acesso a atendimento no SUS, de escolas que tenham estrutura mínima para atender, né? E ainda nessa ponta, um corpo docente que muitas vezes não tem um suporte também para poder atender essa demanda, né? Então a gente está com um pacotão, né, bem difícil de lidar. E aí vamos trazer o viés das políticas públicas, né? Eu sou uma entusiasta, assim como você, da importância disso. Eu acho que, tenho plena convicção de que um país que investe em políticas públicas é um país que evolui em várias esferas. A gente vê isso e a importância disso quando a gente vem de uma periferia de onde eu vim, que é a Zona Noroeste de Santos. Eu nasci, cresci na Zona Noroeste, estudei a minha vida inteira em colégio público e eu volto lá hoje para visitar os meus pais e eu vejo a mesma Zona Noroeste de 30 anos atrás. Quando eu tinha 6 anos, ia para o colégio na primeira série. O colégio que eu estudei está do mesmo jeito de 30 anos atrás. E aí você começa a perceber que a gente fala assim, passa muito rápido, né? O tempo passa muito rápido e muda, entra, se sai aí governos e nada é feito nesse aspecto. Ou se é feito muito pouco. Como você falou, é sucateado, né? Aquilo que sobra vai para a educação, quando não tira aquilo pouco que nós temos, que a gente está vendo esse processo acontecer na esfera que a gente está vivendo atual. Então vamos lá, quando a gente tem políticas públicas para a educação, e na minha visão enquanto educadora, a importância disso para o desenvolvimento desses jovens, você falou aí de uma esfera de jovens que ficaram muito tempo aí sem estudar, até por conta da pandemia isso aumentou, que são, a gente chama dos nenéns, né, que a geração nem trabalha e nem estuda, né, dentro dessa estruturação de gerações entrou-se mais essa, o que é uma vergonha, porque é o único país que tem essa nomenclatura de uma geração que está no meio, ele não sabe se vai trabalhar, ele não trabalha, ele não estuda, ele não sabe o que ele quer da vida dele. Então a gente tem uma geração de jovens sem direção, sem um propósito. E quando você traz a política pública, um trabalho social dentro de uma comunidade, o impacto que isso gera na vida desses jovens que muitas vezes estão sem um direcionamento é imenso. Eu sei porque na Zona Noroeste nós temos lá o Arte no DIC e tínhamos várias atividades de políticas públicas que impactavam a vida daqueles jovens que muitas vezes saíam da escola e não tinham nada o que fazer à tarde, né? Então iam para um centro comunitário, para um centro de convivência, fazer uma determinada atividade que gerava naquele jovem um propósito. Muitas vezes era uma aula de música e ele não se via um músico, mas ele aprendendo aquilo ele tinha acesso. Eu acho que a política pública traz exatamente isso, o acesso a algo que muitas vezes aquele jovem da periferia ou aquele jovem que às vezes não é periférico, mas também não sabe por onde procurar, não sabe por onde chegar. E aí entra o que eu falo do papel da educação, de que quando você investe na educação, traz essa questão das políticas públicas para dentro do contexto escolar, você viabiliza para esses jovens também esse acesso. Né? Seja o acesso à internet, seja o acesso à arte, seja o acesso à tecnologia. Então, acho que as políticas públicas elas têm o viés de dar acesso.
E quando a gente não tem isso, um investimento nessa área no país, a gente começa a limitar o acesso. E é quando a gente começa a ver esse gargalo social, essa desigualdade, né? Então, existe uma grande demanda de jovens que não têm acesso à cultura, à educação, né? Eles vão ter acesso ao quê? Né? Dentro do seu contexto social, à violência, ao tráfico de drogas. E aí é quando a gente começa a ver a desigualdade social, né, junto com a violência, crescer cada vez mais. Então, a importância da política pública para a educação é viabilizar acesso, é democratizar, é trazer equidade. A gente tem lá lindas as ODS, né? A educação é a 4ª, é maravilhosa, mas a gente não consegue colocar aquilo ali em prática efetivamente. Se a gente for olhar nas ODS ali, né, no número 4, que é a ODS que trata da equidade educacional, ela traz ali um olhar, gente, que se a gente conseguisse fazer metade do que está ali, a gente já conseguiu um impacto de mudança social tremendo no nosso país. E ela fala muito sobre a importância das políticas públicas, né? A gente vai fazer um projeto lá no colégio esse ano que a gente vai falar dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. E aí a gente está trazendo um olhar muito legal nesse sentido, porque, por exemplo, tem uma turma lá que vai falar sobre antropofagia, então eles vão falar como surgiu o trabalho e vai fazer toda uma linha do tempo até a nova economia, que é o que a gente está vivendo hoje. E quando a gente começa a estudar com um jovem do 2º ano médio, todo esse movimento que foi feito, construído durante todos os anos até o momento atual, você fala assim, eles ficam maravilhados, mas a primeira coisa que eles falam, prof, a gente está falando de nova economia, mas eu não consigo trabalho como CLT quando eu saio do 3º ano médio, é muito difícil. E aí a nova economia traz um olhar do empreendedorismo, dele aproveitar as habilidades que ele tem para, de repente, construir ali um novo negócio, se inserir no mercado de trabalho, mas esse jovem já vem tão estigmatizado, já vem com a autoestima tão baixa diante de todo esse contexto social. A gente está falando de alunos de colégio particular, então hoje em dia no Brasil já não existe mais também aquela história de que só o cara da periferia sofre. Não, eles estão sofrendo demandas e angústias semelhantes, porque quando eles saem juntos lá do 3º ano médio, do seu ensino médio, eles caem numa sociedade que está igual para todos eles. Claro que, de repente, para um jovem do ensino médio, ele vai ter um pouco mais de acesso, às vezes por ter um tio ou um parente, alguém que possa ali, né, iniciá-lo no mercado de trabalho, diferente de um jovem da periferia, que muitas vezes não tem essas referências, mas a dificuldade é a mesma. Né? Então, quando a gente fala de investir em políticas públicas, a gente fala de dar acesso para todos. Equidade educacional é independente do cara ser da escola particular ou ser da escola pública. Todos têm direito a ter esse acesso. E a gente começa a observar essa dificuldade, né, de âmbito geral, de acesso à cultura, de acesso à informação. Ah, mas como você fala, Stephanie, que eles têm dificuldade de acesso se a gente tem internet hoje, tem tantas informações? Tá, é informação só. É só acesso à informação. Quando eu falo de acesso, é de fazer parte daquilo a ponto de aquilo transformar de maneira profunda a sua vida, né? Vou dar um exemplo de uma ONG que eu admiro muito, que é a Gerando Falcões, né? Aquilo que está sendo feito na favela de Marte é política pública pura, mas aquele cara está arregaçando as mangas, indo atrás do quê? De grandes empresas que possam viabilizar aquela mudança que, na verdade, o custeio daquilo é mínimo para o governo, se a gente for parar para pensar. É o mínimo de investimento que o governo pode ser feito. Mas o cara teve que buscar o quê? Através do 3º setor, né? Então, assim, acho que se a gente valorizasse essa questão das políticas públicas, a gente teria um impacto aí social, principalmente na educação, tremendo. Tremendo. Infelizmente, a gente vive um processo ainda, né? Eu sempre tento ser o mais otimista possível, mas ainda é um processo muito árduo. Mas agora eu vejo algumas mudanças acontecendo, não vejo isso como uma grande mudança, mas as mudanças, por exemplo, até mesmo no âmbito educacional agora, com a questão da nova BNCC, que traz a questão do projeto de vida como uma questão agora dentro da base curricular do aluno, né? Só o fato de a gente agora estar podendo fazer o aluno parar para pensar no futuro dele, que é isso que o projeto de vida traz, isso é um avanço. É muito pouco, né? Poderia ter sido feito mais, mas já é um avanço pensando nessa questão, né? Porque se eu consigo construir jovens pensantes como a Clara, de repente ela vai ser uma pessoa que vai promover algo diferente na política pública. Então eu sempre acredito que existe o caminho do meio, né? Se a gente não consegue na esfera governamental, né, no primeiro setor, né, entre o primeiro, né, setor e o 3º setor, existe o caminho do meio, que é a educação,
né? Então, assim, através do meu trabalho eu consigo, de repente, fazer com que a Clara crie o entendimento, através do contexto familiar que ela tem, e ela se torna essa pessoa que vai implementar uma política pública que possa causar um impacto social. Então, eu acredito muito que essa questão do investimento das políticas públicas é fundamental, assim, na educação é fundamental, apesar da gente viver num país que não tem ainda esse olhar, né, carinhoso, vamos dizer assim, atento para isso. Com certeza, ainda mais falando das ODS, né? Porque não é apenas olhar para a educação, mas é com o olhar da equidade, né? Da gente entender que num contexto de pandemia, muitas famílias não tinham internet, não tem locais no país que não têm acesso à internet. Quem dirá a computador, então a defasagem escolar vai ser gigantesca, né? Pra gente recuperar essa já conta. Já tá sendo, aí. Ju. A gente tá sentindo, né? Ali na sala de aula, o impacto da pandemia, assim, no comportamento deles. Fora os milhares de jovens, né? Como a gente citou aqui, que precisam muitas vezes evadir da escola para trabalhar, para conseguir sobreviver. Porque não tem comida em casa, né? Assim, insegurança alimentar tem aumentado cada vez mais. Então, a gente tem milhares de pessoas que estão ali, milhões, né, de pessoas lutando primeiramente pela sobrevivência mínima. E aí, deixando para um segundo, terceiro plano, ou nem conseguindo ter por perspectiva educação, né? Que transforma, a gente sabe que transforma, né? Eu sempre falo que é a maior arma para vários, se não todos os males, é a educação. Eu tenho isso muito, assim, é uma convicção minha. Se a gente tivesse um país que investisse mais em educação, se a gente tivesse uma educação com mais qualidade, não sucateada, como a Ju falou, a gente ia ter muitos males resolvidos, violência, criminalidade, e dentre outros, através da educação. A gente pega um exemplo disso que você falou, Kaique, tem a sua... Você falou uma palavra muito forte, eu tenho convicção, né? Além da sua convicção, eu sempre falo, a gente tem os exemplos também de países que investem em educação e que a gente vê essa mudança social. Então, é tão simples, se você olhar para o vizinho, né, pensar de uma maneira governamental, né, olha para o teu vizinho do lado, né, você quanto presidente, quanto, né, enfim, representante do povo, que é o que eles são, né, deveriam ser. Olha para o teu vizinho do lado, tem exemplos no mundo, Suécia, Dinamarca, tem um livro chamado Crianças de Vidro, e por que as crianças dinamarquesas são tão felizes? São 2 livros que eu acho maravilhosos e que mostram justamente essa visão diferenciada de educação. Em Portugal, com as escolas da Ponte, em 2017 eu conheci o professor José Pacheco, que é o criador das escolas da Ponte, num movimento Mapa Educação, onde a gente estava discutindo essa nova reformulação da BNCC. E uma coisa que o José Pacheco falou, que eu achei fantástico, que foi a grande mudança dessa implementação do que são as escolas da Ponte, foi justamente as políticas públicas. E são coisas, às vezes, tão simples, que nem uma vez eu vi um vídeo no Canadá, quando o ônibus escolar para na frente da escola para os alunos descerem, tem uma distância lá que os carros param, e param até todas as crianças descerem, entrar. Imagina, eu não consigo imaginar isso aqui. O carro vai e passa e leva as crianças todas. Mas é uma coisa tão simples e que funciona. E é isso, a educação vai formando esses cidadãos e a gente vai ter mais consciência de coisas simples, da empatia, do respeito, do olhar atento, que nem você falou, do rapaz lá atrás que olhou para o seu pai. Isso tudo é a educação que transforma. Então isso é muito real, assim. Sem dúvida. E como eu falei, a gente vai precisar de vários programas com a professora Stephanie, também com a Clara participando para destrinchar esses assuntos, né? Porque a gente vai chegando no finzinho da nossa conversa de hoje. E a gente precisa ir pro bate-bola, né? Vamos Bora pro bate-bola? E chegou a hora do bate-bola. Vamos falar com a Clara primeiro? Clara... Tô muito feliz, fiquei muito feliz você falando, você arrasou, viu? Obrigada. Você mandou muito bem. E aí eu queria saber, lá na escola, Rita de Cássia, né? Isso. O que você mais gosta lá na escola? Eu gosto do acolhimento. A coisa que eu mais gosto da escola é sempre ter os professores, o coordenador, os diretores para me ouvir. Qualquer coisa que eu falo, eles refletem e me dão uma resposta sobre a opinião deles, o que eu poderia fazer, o que eu posso deixar de lado. E respeitam a minha opinião como eu respeito a deles. Arrasou. E qual é a tua matéria preferida? História.
Ai, olha aí, arrasou, me ganhou. Eu amo história, é minha preferida. Tá vendo? Depois a gente vai conversar sobre isso. Vou aproveitar e acrescentar uma pergunta para Clara, né? Vendo a professora Stephanie do seu lado e sabendo que ela compartilha a história, né, dela, da família na sala de aula, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para ela também? Aí desse momento, vai. Eu queria dizer pra ela que ela sempre foi um exemplo, ela já foi minha professora quando eu era pequena e agora ela tá sendo de novo. E todas as formações dela não são 1/3 do que ela fala pra gente. A valorização dela dos alunos, da sala de aula, ela exala gratidão, a energia dela é impecável. E citando um pedaço da Bíblia, ela realmente ama os outros como ela ama a si mesma. E essa é a primeira lei da vida. Ela valoriza isso, ela olha para o próximo, ela olha para si mesma e é o fator principal. É um exemplo. É tudo que eu posso falar. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, Clara. Acabou, gente, não vou falar. Não, eu não tenho condição, né? Eu falei que eu sou chorão, aí acho Professora. Acabou, gente. Vou falar o quê? Não vou falar mais nada. Não, tem condição. Para por aqui. Professora, eu imagino Tô toda borrada, né? que seja um orgulho para você e... É o que todo professor gostaria de ouvir. Exatamente. E eu não tenho dúvidas de que é sincero e é verdadeiro o que ela tá falando pelo pouco tempo que a gente bateu papo aqui, né? Que a gente falou. E aí eu queria, vamos pro teu bate-bola. Vamos lá, se eu tiver condições de falar alguma coisa. Gente, tá com negócio na garganta, vocês não estão entendendo. Depois dessas lindas palavras dela, o que mais te encanta na tua profissão? Isso. Acho que o maior assim, legado para um professor é ver o aluno que ele deu aula lá na escola se tornar um cidadão de bem. É todo sentido, né? A gente está ali justamente formando um cidadão, né? Nós somos seres humanos. Eu sempre falo que o professor também é um ser humano, né? Esse olhar precisa se ter para o professor. Então, às vezes, ele vai para a sala de aula com todas as suas demandas, mas ele tem que dar um show, ele tem que estar bem, porque ele está formando um cidadão ali naquele momento. E ver o resultado disso aqui, gente, se a mãe dela que está emocionada, imagina eu aqui como professora, né? Porque a gente fala, a gente busca transmitir, compartilhar, né, o pouco que eu falo, que é sempre pouco o conhecimento que a gente tem, que a gente nunca tem o conhecimento total, então a gente fala que a gente media ali o conhecimento, então eles ensinam muito, me agregam demais, né? A Clara me ensina todos os dias, meus alunos me ensinam todos os dias, e a gente faz essa troca. Então acho que o maior legado para um professor é ver isso, assim, o aluno faz sentido, tudo aquilo que eu coloquei na sala de aula teve o significado para ele, né? Isso é o mais importante. Isso aqui, pra mim, esse momento aqui eu vou guardar pro resto da minha vida. Nunca imaginei estar falando do lado de uma aluna. Isso aqui é maravilhoso para o professor, poder falar sobre educação do lado de um aluno. Isso é maravilhoso. E o que eu acho muito bacana em ser professor é que você, de uma forma, acaba tocando e tem um pedaço teu em várias vidas, em várias histórias, né? E isso se perpetua. Porque aí vão se criando famílias e os teus estudantes vão tendo as famílias e vai passando o que aprendeu com a professora. Então, o teu trabalho é perpetuado de gerações em gerações. E isso é fantástico isso. E fora o teu pai, que eu sei que é uma pessoa que você admira muito, qual outro brasileiro que você admira? Brasileiro que eu admiro? Nossa, forte essa, hein? Tem um que eu sou muito fã, que é o Leandro Carnal. Assim, é um professor também, né, historiador, mas assim, a pessoa do Leandro Carnal, eu falo que ele não é desse planeta mesmo, né, assim, e por que eu admiro tanto o Leandro Carnal? Pela imparcialidade que ele tem, pela visão que ele tem da vida, que é sempre de ver os dois lados da situação, né, toda vez que ele vai dar uma entrevista, ele vai dar uma palestra, ele sempre traz os dois lados, né, então o Leandro Carnal é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração profunda, assim, pela pessoa que ele é enquanto professor, pela trajetória de vida que ele construiu também enquanto professor para estar onde ele está hoje, né? E por essa visão de mundo que ele tem. Que é sempre, ele nunca diz que um lado ou outro é o correto. Existe sempre os dois lados de uma mesma visão de mundo, né? Que eu acho que essa imparcialidade que muitas vezes a gente tem que ter em algumas questões, né? A gente tem que ter o nosso posicionamento, as nossas opiniões, mas sempre tentar buscar enxergar os dois lados, né? Que
é importante a gente ter esse equilíbrio também pra vida, né? Fora o jeitinho calmo dele de falar que eu amo aquela vozinha mansa. Ju, posso fazer mais uma pergunta que me veio aqui agora? Sei que a gente tá com o tempo estourado, mas você como professora, porque eu amo professor, gente, eu fico me fazendo pergunta aqui. Na tua trajetória, um professor ou uma professora que te marcou, assim como eu tenho certeza que você... Nossa, várias. Marcou. Mas eu vou falar uma que é a minha professora da primeira série, Olha. que até hoje eu tenho convívio com ela, que era a tia Helenice, que eu chamava, né? Helenice Pereira, de Abreu. Tá no meu Facebook, no meu Instagram, a gente é amiga até hoje, a gente se fala. E toda vez que eu coloco alguma coisa, eu posto algo, ela fala, que orgulho da minha aluna. Eu sempre volto, que eu lembro daquela professora baixinha, com os cabelinhos assim, que nem o da Ju, chanelzinho, preto. E ela sempre chegava perto de mim, ela tinha cheirinho de cravo. Então, toda vez que eu sinto o cheiro do cravo, eu lembro da minha professora Helenice, do primeiro ano. Então, eu lembro, assim, ela marcou a minha infância, que é o primeiro ano, né? A primeira professora do colégio, ela marcou muito a minha infância. Então, a tia Helenice, se já estiver me ouvindo, tia Helenice, te amo. Ela marcou a minha história, assim. Então, muitas vezes que eu vejo práticas de coisas que eu coloco na sala de aula para os alunos, posicionamentos, eu lembro um pouco dessas coisas que ela fazia comigo lá no primeiro ano, no segundo ano, onde ela foi minha professora. Senhoras e senhores, professora Stephanie Barroso. Arrasou. Isso aí, gente. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Agradecer você, Stephanie, né? Difícil não te chamar de professora Stephanie, mas Stephanie, por me inspirar sempre como você me inspira, por ter me chamado para estar mais pertinho de você, por ter me propiciado a experiência que foi estar lá com vocês, com os estudantes. Para mim, aquele dia foi incrível. Você foi um presente para eles, eles lembram de você, e as turmas que não tiveram palestra com você estão brigando porque querem que você volte do colégio para conversar com eles. Foi um presente a sua presença lá, Ju, de verdade, eles ficaram muito impactados, foi maravilhoso. Eu que agradeço, eu volto lá quando vocês quiserem, a gente combina, mas muito obrigada de verdade. Para mim, ver pessoas como você, e vocês não estão conseguindo ver, gente, mas as duas de mão dada aqui, isso é muito, muito bonito, e agradeço a você também pela Clara, além de agradecer a mãe dela, é claro, né? Pela ser a menina que você é. E, cara, isso dá muita esperança. Sim. Porque não é fácil o mundão que a gente tem aí, o que a gente encara todo dia quando acorda de manhã. E eu também tento dedicar o máximo, porque eu acredito no trabalho, no que eu faço. E a gente acredita também aqui, né, nesse projeto, que é um projeto voluntário. A gente faz porque a gente acredita. E pra gente trazer pautas e trazer uma estudante, que um dia eu fui estudante da sua idade, tinha tantos sonhos como ainda tenho, pra mim não tem preço. Então, muito obrigada, Clara, por estar aqui. Obrigada por ser quem você é e por tudo que você ainda vai fazer na vida. Obrigada mesmo. E eu agradeço a todo mundo que acompanhou a gente hoje. Tenho certeza que tem muita gente chorando aí do outro lado da tela, né? A gente segurou aqui, mas eu não consegui. Chorei sim, admito. E obrigada por vocês estarem aqui. Deixa nos comentários, que eu acho que depois a Clara vai dar uma olhadinha nos comentários, a Stephanie também. Com certeza, vai mensagens bombar, gente. Que vocês Rita gostariam... de Cássia toda assistindo, vai ter certeza. Isso aí, mensagens que vocês gostariam de trazer para elas e pra gente trazer esperança, né, um pro outro nesse exercício de empatia, que é uma grande mensagem do programa de hoje. Obrigada, Kaique, a toda a equipe que faz a produção do Bora Falar, aos nossos apoiadores. A gente tem, além do Juicy Hub, que é esse lugar incrível que propicia conexões como essa, a gente também tem a Vero Design, que é uma empresa super parceira, o supermercado Varandas também, que tá sempre com a gente, então muito obrigada. É isso, espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar, com Juliana Lafron.